Está conosco ex-prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Passou aí 70 e poucos dias já do seu mandato. Como é que anda a vida? Tudo bem? Bom dia. Daí, Nicolas, tudo bom, Renato? Bom dia, Marcelo. Saudade de vocês todos que nos escutam. A gente passava aqui uma vez por semana. Agora sempre. a gente reclama para Glaucio. Ah, é isso aí. Depois eu reclamei. Eu passei um tempo na praia, voltei aquele calorão. Não, isso deve ser culpa da prefeita, né? Antes não era. Brincadeira à parte, um abraço para a Glaucia também. Eu costumo dizer que tem sido uma vida muito mais leve, né? Uma vida muito mais tranquila. E o problema todo é que a gente se acostumou a carregar peso. Uhum. Então essa vida leve começa a dar uma angústia, assim, uma vontade de voltar para o cenário, de estar se preparando. Eu tenho um grande objetivo de representar o Vale e ser candidato a deputado federal no ano que vem. Então agora as estratégias, as conversas, a construção que vem feito é buscando esse objetivo. Já está definido isso, Marcelo? Sim, sim. Tem que passar o que trâmites agora? A candidatura ela só se define lá em meados de julho ou agosto do ano que vem. Uhum. Então até lá, sim, segue sendo ainda. um bom tempo. E o teu nome está à disposição, do partido. Então o objetivo é concorrer a deputado federal, mas caso ocorra alguma situação, alguma necessidade de vir a concorrer a deputado estadual, não é uma coisa que isso é vedado, é possível fazer isso. Não é descartada essa possibilidade. Eu te diria que é 95%, a vontade é ir a federal, sem dúvida. Só não fecha a porta, não fecha o 100%, afinal de contas essa decisão é até ano que vem e vá que surja alguma coisa imprevista. Mas os movimentos, as ações que eu tenho projetado são sim para concorrer, para representar o Vale como um todo na Câmara dos Deputados em Brasília. Hoje você está no PP. No Progressistas, exato. Tem possibilidade de mudança? Eu tenho, assim, Nicolas, essa candidatura de deputado federal faz muito tempo que o Vale não consegue eleger seus representantes. Então, é fundamental que tenha vontade de concorrer, isso eu tenho. É importante que a gente consiga fazer uma quantidade de votos expressivas e, além desta quantidade de votos expressivas, que é Lajeado, é região, é no estado, tem também a estratégia que conta muito nesta construção. Na última eleição, e é sempre um desafio acertar qual a estratégia das eleições. Mas na eleição passada teve deputado federal que, dependendo do partido, ele se elegeu com 44 mil votos. Teve deputado federal que se elegeu com 66 mil votos. Teve deputado federal do Partido Progressista que fez 88 mil votos e não se elegeu. Imagina. Então isso também faz parte de um grande estudo, de uma grande busca de construção para buscar o melhor caminho, porque não é fácil. A gente precisa do apoio de todo mundo, não é fácil. Precisa de votos do Vale, de fora do estado. Eu ia comentar isso aí, não depende só do Vale do Taquari, os votos. O Vale teria condições, teria votos. Teria votos suficientes para eleger? Eu faço uma comparação com a região de Santa Cruz, o Vale do Rio Pardo. É uma região do mesmo tamanho populacional que o Vale do Taquari. Lá em Santa Cruz, eles conseguem eleger 2 deputados federais. Marcelo Moraes está eleito e o Heitor Chu também está eleito. E nós aqui no Vale do Taquari, nós não conseguimos eleger um deputado. Então, para fins de estratégia, se faz o cálculo de uma votação em Lajeado, uma votação na região e buscando também um complemento para fora do estado. E isso também faz parte da estratégia de que forma a gente consegue ter visibilidade para transcender as barreiras do Vale do Taquari. Como é que a gente consegue chegar em outras regiões, apresentar o projeto, a proposta, aquilo que a gente defende e vai defender, de que forma se consegue isso. E por isso que tenho utilizado também esses 70 dias para conversar também com o Partido Progressista, mas com outras agremiações partidárias, dizendo sempre, né? O Marcelo, independente do partido, é um cara de direita, é um cara que defende a iniciativa privada, é um cara que defende que o Estado precisa ser repensado, que o Estado brasileiro ele consome muito recurso público e esse recurso faz falta em outras áreas. Então, independente do partido, estas são premissas que eu não vou abandonar de forma alguma em nenhum momento.
Bom, para que o nosso ouvinte entenda, a gente está falando sobre essa questão envolvendo partido, mas por que a gente não consegue eleger representantes aqui do Vale do Taquari, seja ao governo, à Câmara Estadual ou Federal? São duas situações e o Vale vem trabalhando nisso. Em primeiro lugar, tem muitos candidatos de outras regiões que fazem votos aqui no Vale. Isso é fato. Mas eu acredito que isso também aconteça em outras regiões. Que o número de candidatos ele acabe sendo buscando votos no Vale. E para a gente fazer o remédio disso, é fundamental que as pessoas do Vale votem pessoas do Vale. Essa é uma campanha importante. É uma campanha importante. Vamos votar no Vale. E aí não tem um contraponto ali de muitos candidatos Esse é o segundo ponto, né, Renato? Então, se a gente conseguir fazer o Vale votar no Vale, as chances da gente eleger tanto federal quanto estadual aumentam muito. E se a pessoa não tem afinidade, discorda dos pensamentos do Marcelo, não tem problema. Vote em alguém que defende o outro lado, defende um Estado mais austero, defende as políticas do governo Lula, enfim. A gente vive numa democracia, isso também é possível. Mas que seja do Vale. Que seja do Vale. Essa é a primeira situação. E a segunda é a gente conseguir conversar entre partidos para que o número de candidatos ele não seja extrapolado. Que a eleição ela seja realmente utilizada para a gente eleger deputados. Porque a eleição essa da União e do Estado, ela é um caminho que muitas vezes se usa para projetar um nome para a próxima eleição municipal. Então é importante que a gente concentre esforços, vamos botar isso como meta, vamos eleger candidatos do Vale. E tenho certeza que o Vale vai ser muito melhor representado e precisa de mais. E é o momento mais importante que a gente precisa de representantes. Eu tenho conversado com lideranças regionais, Marcelo, que estão trabalhando na reconstrução do Vale. Eu tive um exemplo, por exemplo, que eu fiquei sabendo de Colinas, que não se conseguiu um recurso de 400 mil para a reconstrução da cidade e que está se preparando para Páscoa, que é um dos grandes destinos aqui turísticos da região, e foi negado o projeto. Então, falta realmente essa força e que depois da enchente se tornou ainda mais importante a gente ter representantes tanto em Brasília como no governo do Estado. É um belo exemplo, Nicolas, e o Vale ele acaba ficando muito distante de Brasília. E as pautas elas são constantes e muda muito a pauta lá. Quando a gente tem um representante que mora no Vale, que vive diariamente o que está acontecendo aqui, ele não deixa a pauta morrer lá. A cada tema que se circula em Brasília, a gente consegue fazer vinculação com algum assunto do Vale. E em todas as viagens que eu tive enquanto prefeito, que fui a Brasília, é muito bom. As coisas acontecem em Brasília. Os prefeitos que estão iniciando seus mandatos, eles têm obrigação de ir a Brasília. Lá que se consegue fazer a relação com a secretaria, com o ministério, consegue-se resolver aquele problema, surgem outras alternativas. O ambiente político nacional, ele gira em torno de Brasília. Então o Vale tem que estar diariamente em Brasília. E esse é uma das nossas pretensões, então. Até porque é lá que está o dinheiro, né, Marcelo? Lá está o dinheiro também. De tudo que se arrecada, vai para Brasília, vai para o Estado e depois retorna de forma pingada. E muitas vezes a gente sem saber como é a discussão que tem Brasil afora agora sobre as emendas. A emenda parlamentar é o mesmo recurso daquele cara que compra o pão, que paga o imposto, e esse recurso vai para Brasília. E no sistema brasileiro, eu sou contra a emenda, mas é a regra que tá em jogo. Se essa é a regra, tu tem que te dedicar para tentar pegar uma fatiazinha deste bolo, que em muitas cidades, principalmente os pequenos municípios, eles fazem toda a diferença. É um orçamento muito enxuto, um orçamento que tu projeta exatamente o que tu vai gastar na saúde, na educação, nas outras áreas, e o recurso é aquele. Para tu conseguir fazer algo extraordinário, tem que vir um recurso extra. E aí que a emenda ela acaba conseguindo viabilizar muitos projetos que fazem muita diferença para a população. Bom, Marcelo, foram 8 anos à frente do Poder Executivo. Como é que é migrar para este desejo de agora concorrer ao Legislativo? Pois então, eu me considero um sujeito executivo. Um sujeito que ele gosta de botar a mão na massa, de correr atrás
e executar projetos. Eu tenho esse perfil executivo. No Legislativo eu não tive nenhuma experiência, assim, não fui vereador, enfim, mas acredito que em Brasília a gente consegue também dar esta cara. Sim, sendo um legislador, debatendo as pautas que são relevantes para o país, para o Rio Grande do Sul e para a região, mas cada vez mais o deputado, ele traz essa carga também, esse compromisso, essa tarefa de seguir representando os municípios, as cidades e fazer o encaminhamento das pautas nos locais necessários, nos locais que tem que resolvem os problemas para que os municípios consigam executar. Então, acredito que se consiga, a partir do momento que a gente tenha um representante em Brasília, a gente consegue dar um salto importante nas entregas para o Vale do Taquari. Quando a gente deve ter novidades em relação às tuas articulações políticas? Pois então, como eu te disse, eu estou querendo trabalhar, né? Sim. E tenho feito conversas. Eu acredito que nos próximos 15 dias vai ter essa definição. Em relação a partido, em relação a... Em relação a atividades a gente pode dividir agora o período até as eleições. Falta 1 ano e meio para a eleição, vocês já imaginaram isso? Passa rápido, Passa muito rápido. Então, de agora, em outubro a gente tem um marco importante, porque até outubro tem que se definir as regras das próximas eleições. Então, nos próximos 6 meses se definem as regras das próximas eleições e dentre as regras se definem quais partidos estarão juntos, estarão unidos, e aí que entram as federações, essa possibilidade de junção de partidos para que concorram junto. Tem a própria definição do governador do estado, o que o PSDB, o que o governador Eduardo Leite vai fazer. Isso acontece até outubro. É uma figura muito importante no cenário, afinal de contas, é o governador do estado. Ele tem o interesse de estar colocando o nome para concorrer a presidente. E, poxa, independente de partido, imagina como seria bom a gente ter um presidente gaúcho também. É a mesma lógica do deputado local, né? A mesma lógica do deputado local do também pode. Local. Também acho, eu entendo que se aplica nesse cenário. Então, até outubro tem um marco importante. Depois de outubro, abril do ano que vem é outro marco importante, porque daí, assim como na eleição municipal, quem está ocupando cargo público, ele tem que deixar para sair e também é a definição dos partidos, é a data final dos partidos, e aí a gente tem a eleição. Então, o meu objetivo é usar esse 1 ano, de abril a abril, para trabalhar num local que faça as entregas, sem dúvida. A partir do momento que tu ocupa um cargo público, tu te dedica ao máximo para fazer as melhores entregas naquele cargo que tu está ocupando. Fazer de tudo, fazer o melhor trabalho possível. Mas aliado a isso também, tu consegue criar relações com muitas pessoas que hoje talvez a gente não conhece, mas apresentando o trabalho, a maneira de ser, aquilo que a gente defende, enfim, eu acredito que tem um grande avanço. Então, neste 1 ano, usar esse espaço para trabalhar, para fazer essas entregas, essas pontes, e aí, nesse tempo também, tem definição de partido, e depois de abril, então, aí é só campanha, aí é correr atrás mesmo. Ou seja, tem possibilidade de que tu faças parte do governo do estado. Tem essa possibilidade. Hoje, todos os partidos que eu conversei, o Progressistas faz parte da bancada, Republicanos faz parte da bancada do governo do estado, União Brasil faz parte da bancada. O MDB? O MDB eu não avancei conversas. Eu só quis dizer que faz parte, não quis dizer que tem avançado. E por outro lado, tanto o PL, o Partido Liberal, que é outra grande força, e como eu disse antes, a gente defende uma candidatura de direita, o Partido Liberal e também o Partido Novo, mesmo não sendo da bancada do governo do estado, eles se afinam com aquilo, com as ideias, com aquilo que a gente defende como modelo de política. Bom, Marcelo, a gente vai seguir acompanhando, então estamos aí prontos para divulgar qualquer novidade. Grande bate-papo, obrigado aí, galera. E o Grenal? 2-0 pro Grêmio e depois na decisão pelos pênaltis. O que tu acha? Aí não, tio. Marcelo. seria de... Se for pros pênaltis, não.
Não, tu imagina se isso acontece e daí o Grêmio perde. Não, Hein? metade os gremistas vão infartar, né, cara? Os gremistas, nós vamos infartar, né? Mas tá louco, é só Os nos dois são pênaltis. gremistas aqui? Só nos pênaltis, Eu sou né? colorado. Ele é Ah, bom, então tá bom. Eu também, né? Eu- Ah, não, é a maioria. Aqui no estúdio tu é minoria, É Renato. 70 é como o estado todo, 75% colorado. Marcelo, já falei, não combina, não combina. Vai começar Marcelo, a perder não combina. voto nessa. Não, brincadeira, Não, brincadeira. não diz que tu é colorado, Marcelo. Um não vive sem o outro, na verdade. Né, Renato? Isso é Um não verdade, vive sem claro o que outro. Isso é verdade. E o bom é a gente tirar. Co-irmão que se diz, não é isso? É a gente usar essa alegria e tirar a parte boa também dessa área do esporte. Exatamente. Então, um abração a todos vocês aí. Valeu, Marcelo. Marcelo. Marcelo Calmo, ex-prefeito de Lajeado, conversando conosco.